Pode ir? Vou avisar aqui quando for. Ô Ramon, boa noite. Vamos começar então a entrevista coletiva. Roberta Barroso, dos canais ESPN, a primeira a fazer pergunta. Boa noite, Roberta. Boa noite, André. Boa noite também, Ramon. Bom, Ramon, são 4 jogos sem vencer já no Campeonato Brasileiro, né? Nos últimos 2, no primeiro tempo, são 7 gols sofridos ainda na primeira etapa. A torcida tá chateada. Como é que você tá vendo a cobrança do torcedor? Tá na bronca com alguns jogadores? Fala-se de Pikachu, Thales, Felipe Bastos. A gente vê alguns comentários também falando fora, Ramon. Como é que você tá vendo tudo isso, Ramon? Se de alguma forma você se sente pressionado? Obrigada. Bom, Roberta, boa noite. O que aconteceu com a gente não é uma coisa normal, né? E acontecer com o Vasco, né? É lógico que é muito ruim, né? A gente sente muito. No último jogo eu assumi toda a responsabilidade, né? Eu sei da minha responsabilidade aqui dentro, né? Desde o começo aqui venho tentando fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. E é ruim, né, o que vem acontecendo, né? Eu acho que a cobrança, ela de certa maneira, ela tem sido exagerada, mas ao mesmo tempo nós, principalmente nesses 2 jogos, nós estamos dando motivos para que essa cobrança seja forte, né? E você vestir e trabalhar num clube como o Vasco, você tem que estar preparado para tudo. Então, nós trabalhamos a cabeça desses atletas depois daquele jogo muito difícil que nós tivemos contra o Atlético, e o que nós vimos hoje no primeiro tempo que a gente não conseguiu ainda buscar essa recuperação. E o futebol passa muito pela confiança, né, de você entrar dentro do campo e confiar naquilo que está sendo feito, né? Se você pegar o começo do nosso trabalho, né, nós éramos assim, né? Tantas vezes que eu cheguei aqui na entrevista coletiva e disse que o Vasco estava entregando a sua alma, né, à equipe. Então, nós precisamos nos recuperar, né? Os atletas, todos esses atletas são muito importantes. Eu acho que são atletas, são atletas do clube, né? E nos ajudaram muito, né? Então, é buscar a recuperação de todos. Eu sei, eu entendo perfeitamente, mas são os jogadores que nós temos. E eu confio nesses atletas, né? Até então, a confiança, ela é muito grande. E ela é muito grande em cima do trabalho. Ramon, agora o Wellington Campos, da Rádio Tupi. Fala, Wellington. Obrigado, André. Então, Ramon, em cima do que você está falando, eu concordando contigo, é o momento de ter tranquilidade. E principalmente para pegar um Flamengo em São Januário, um clássico que a gente conhece tão bem. Flamengo que, neste momento, é o vice-líder do campeonato. Como animar esse grupo para a recuperação para o clássico? Qual vai ser a conversa? Como você vai trabalhar tudo isso, Ramon? Bom, Wellington, normal é lógico que não é, né? Você, em 2 jogos, você tomar 7 gols. Né? Isso é anormal, isso não pode acontecer, né? Mas aconteceu. Agora temos um clássico e buscar a recuperação desses atletas. É isso que a gente pretende fazer. Hector Verlang, Globoesporte.com. Oi, Ramon, boa noite. Eu gostaria de se você concorda com a avaliação de que esse é o pior momento do Vasco desde o início do trabalho, e gostaria que falasse também especificamente a tua avaliação sobre os gols sofridos do Vasco. Se foram erros individuais, erros coletivos, do adversário,
Também especificamente sobre a recomposição defensiva pelos lados. Acho que hoje não funcionou muito bem, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. Por favor. Bom, Hector, é lógico que sim, né? Poxa, se você pegar a rodadas atrás, aí era muito difícil da gente tomar gol, né? Então, não é normal você tomar 7 gols em 2 jogos, né? Então, a gente passa por um momento difícil, né? E eu, no meu trabalho, perde todo mundo, né? Ganha todo mundo, perde todo mundo. Então, procurar corrigir, né, o que aconteceu, né? Eu acho que quando você toma um gol, quando nós estamos tomando o gol, nós estamos sem reação, e aí você passa isso até para o adversário. Então, nós temos que buscar reação. Então, o segundo tempo, nós perdemos o Bruno Gomes, mas o segundo tempo já foi diferente, né, com a entrada ali do Tenório, né, com aquela dobra ali, nós não perdemos a parte ofensiva, né, a entrada do Carlinhos também, né, e do Peck, que entrou muito bem. Pena que a gente perdeu o Bruno Gomes, mas enfim, nós não tivemos uma noite feliz novamente. Agora Bruno Braz, do UOL. Boa noite, Bruno. Boa noite, André. Boa noite, Ramon. Ramon, como a Roberta falou na primeira pergunta, de fato, alguns jogadores têm sido muito cobrados pela torcida, especificamente o Pikachu e o Bastos, que de fato tiveram uma queda de rendimento nos últimos jogos. Queria que você falasse sobre a opção por eles e se você tem conversado com a diretoria a respeito de reforços, porque algumas coisas ficam muito nítidas. Por exemplo, quando você não pode contar com o Benítez, você não consegue ter um jogador com as mesmas características. Isso ficou evidente hoje, que talvez por falta de opção você não tinha alguém com as características dele e optou por essa formação de meio aí com Bastos, o Marcos Júnior e o Bruno Gomes. Queria que você falasse sobre essa opção pelo Pikachu e pelo Bastos e se falta um pouco para você algumas peças, se você tem conversado isso com a diretoria. Obrigado. Bom, Bruno, se você pegar o começo do meu trabalho, né, todo mundo elogiava muito, principalmente a recuperação dos atletas, né? Então, assim, o Iago, ele tem uma história aqui dentro do clube, né? Ele é o lateral aí que mais fez gols com a camisa do clube, e eu vejo a importância do Iago, né, principalmente para esses jogadores mais jovens. Nosso grupo é um grupo muito jovem, né? E o Felipe, ele é o vice-artilheiro da equipe. E há algumas rodadas era um jogador elogiado, que também era um jogador que nós conseguimos recuperá-lo, né? Hoje se fez importante a presença desses jogadores, né, para a escalação. Nós não tivemos aí o Andrei e nem o Benítez. Mas assim, nós temos que apoiar esses atletas, né? Não adianta, né, fazer, às vezes, o que eu tenho visto, né? Porque o atleta sente também, né? E é um atleta do clube, e é um atleta importante. Então, é o que eu penso. Lá no começo do trabalho, eu nunca fui de ficar lamentando, né, A, B, a ausência de A, B ou C, se eu não tenho jogador, se eu tenho jogador, né? Lá eu disse que eu estava muito satisfeito com tudo aquilo que vinha acontecendo, né, principalmente dentro do campo, né, e assim, a performance desses atletas, e não é agora também que eu vou ficar lamentando, justificando, né? Eu também coloco aí a minha responsabilidade. Sei que o clube atravessa um momento financeiro difícil até para buscar reforços, né? E o próprio mercado também é uma dificuldade muito grande em contratar. O nosso time é um time muito jovem, mas para você ver, nós até
algumas rodadas as coisas estavam acontecendo. E agora o que nos resta é recuperar esses atletas, né? É um momento difícil, eu sei que o torcedor está chateado, nós também, né? E continuar trabalhando, tem que trabalhar, só o trabalho e voltar a vencer. E tem um clássico aí pela frente diante do Flamengo. Flávio Amêndola, para fechar a entrevista coletiva, Fox Sports. Tudo bem, André? Boa noite para você, boa noite, Ramon. Eu queria saber de você, Ramon. É óbvio que um clássico contra o Flamengo, principalmente, já tem toda uma importância natural, mas mais ou menos a ideia que você vai passar para os jogadores é que esse jogo pode ser um divisor de águas. Se o Vasco vence, como você disse, a confiança pode voltar a esses atletas. E uma outra questão também, eu queria que você falasse sobre esse momento do Germancano, que não vem marcando gols, coincidentemente, no mesmo período que o Vasco não vence. Como é que você sente ele nesse momento, que ele também não tem recebido muitas bolas lá na frente? Obrigado, boa noite. Bom, Flávio, é um clássico, né? Um jogo que todo mundo gosta de jogar, né? Gosta de participar desse jogo, um jogo muito importante, né, para o clube, né, para a gente dentro do campeonato voltar a vencer, né? Mas assim, nós sabemos que temos que melhorar muito, né? Voltar a fazer tudo aquilo que nós fazíamos antes, né? Então, nós temos aí 2 dias para pensar muito nisso, né? Para recuperar e já entrar no sábado aí voltar a fazer tudo que nós fazíamos. E o Cano, pelo fato de não estar fazendo gol, né, a equipe está tendo uma certa dificuldade, mostrou isso principalmente no primeiro tempo lá contra o Atlético e no primeiro tempo aqui, né, e vai recuperar também, como todos os atletas, né, um grande jogador e vai ajudar muito o Vasco da Gama. Valeu, Ramon. Fechando a entrevista coletiva, bom retorno para o Rio e bom trabalho até sábado. Boa noite. Boa noite, um abraço. Valeu. Esse é o técnico Ramon Menezes aqui na Vasco TV, entrevista coletiva depois da derrota para o Bahia, 3-0. Amanhã tem mais, amanhã tem Sub-20, semifinal da Taça Guanabara, 3 da tarde, Vasco e Bangu. Contamos com a audiência dos torcedores cruzmaltinos. Agradecendo a presença dos jornalistas que participaram da entrevista coletiva do técnico Ramon Menezes. Até a próxima, sábado, clássico Vasco e Flamengo. Valeu, gente, boa noite. Vasco TV, sempre com Vasco, sempre com você. O Vasco é pra quem acredita. Eu tenho história, não sou derivado. Meu estádio torcedor que construiu. Lutei contra o racismo, sou querido em todo o Brasil.